Vem cá, você chegou a cair nesse papinho de terceira via? Esse papinho que a nossa elite econômica e a grande mídia, a serviço dessa elite econômica, tentou empurrar a goela abaixo da população brasileira? Um candidato que unisse as forças democráticas e salvasse o país dessa eleição polarizada entre extremos. E aí quais os nomes que foram oferecidos? Já parou para pensar? Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, Mandetta, Eduardo Leite, Dória, Moro. O que todos têm em comum? Todos são representantes desses interesses, que são os interesses que hoje já estão em curso. A privatização das empresas estatais, a continuação dessas chamadas reformas que tiram o direito dos trabalhadores, que tiram a capacidade do Estado de influir na economia e dar essa capacidade para as empresas privadas, que entrega a preço de banana nossos recursos minerais, as nossas terras. Tudo isso que Guedes vem fazendo, a terceira via é a continuação de Guedes. E a população percebeu isso e nunca deu mais do que 2, 3% para esses candidatos da terceira via. E é uma mentira deslavada que essas forças democráticas estão interessadas em encontrar esse candidato independente e que fuja dos extremos. E a maior prova disso é a candidatura de André Janones. André Janones é um candidato independente. Se você for olhar as votações do André Janones ao longo dos últimos anos, votou algumas vezes com o governo, votou algumas vezes com a oposição. Só que André Janones não interessa a elite, porque André Janones tem cara de povo. O André Janones, ele surgiu na greve dos caminhoneiros de 2018. Foi uma das pessoas que serviu como porta-voz do movimento e acabou sendo uma das lideranças do movimento. E virou um fenômeno nas redes sociais. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, as pessoas dizem que é o maior fenômeno da internet, que tem um monte de seguidores e etc. O André Janones tem quase o dobro de seguidores do Eduardo Bolsonaro no Facebook. O André Janones tem quase o mesmo número de seguidores de Lula e um pouco abaixo de Bolsonaro, que tem a máquina na mão e que é muito focado nessa questão das redes sociais. André Janones tem 4 milhões de seguidores no Facebook e nas outras redes sociais é muito grande também. Só que ele não interessa a essa elite, eles não querem esse tal candidato independente. Agora o curioso é o seguinte, a população que vive um dos piores momentos da sua história, aqui no Brasil, com fome, insegurança alimentar, desemprego, inflação, todos a níveis recordes, ela olha para a situação e fala assim, eu quero alguém que converse com a gente. Eu quero alguém que entenda os nossos problemas. Eu quero alguém até, principalmente no caso Bolsonaro, que entenda o nosso ódio. Eu quero alguém que entenda nossas mágoas. Eu quero alguém que entenda nosso ressentimento ou que represente isso e se vingue disso. Bolsonaro surfa a onda do ódio, do ressentimento, da vingança. Mas veja que os candidatos Bolsonaro e Lula e agora Janones, que tem subido sem nenhuma cobertura da imprensa, aliás com preconceito enorme da imprensa. Ontem eu estava vendo uma cobertura na Globo News que falava sobre Janones e aí um dos comentaristas disse assim, a gente tem que ficar de olho porque esse cara é perigoso. Por que é perigoso? Nem conheciam que era o André Janones, tiveram que ler o Wikipedia lá, o currículo dele, mas é perigoso. Por que é perigoso? Porque tem cara de povo, e no Brasil quem tem cara de povo é perigoso, porque não atende aos interesses da elite. Veja, eu estou falando tudo isso, eu não tenho uma visão econômica de mundo igual a do Janones, tanto que disse que ele votou algumas vezes junto com o governo, votou várias vezes junto com a oposição, mas uma coisa as pessoas têm que admitir, o André Janones é um tapa na cara dessa elite arrogante
essa elite prepotente que quer impor os seus, achando que todo mundo é otário. Por acaso, já que estamos falando de André Janones, eu o conheci durante a reforma da Previdência. Ele entrou em contato comigo e falou: poxa, Eduardo, você fala coisas super interessantes, críticas à reforma da Previdência. Próxima vez que você estiver em Brasília, você vem aqui, me daria uma aula sobre isso, que eu tenho interesse de conhecer o seu ponto de vista. E aí conheci, e a gente até desenvolveu uma relação depois disso, e eu posso até falar para você o seguinte: ele é uma pessoa extremamente simples, no melhor sentido da palavra simples, é uma pessoa super interessada em aprender os temas que são relevantes para o país, e é uma pessoa que realmente tem essa cabeça independente de consultar, né, a base dele, essa base enorme nas redes sociais que ele formou, e estar alinhado com essa base dele, mas prestando atenção ao que pessoas que ele respeita dizem sobre um determinado assunto. E isso tem um valor grande. Eu admiro, né, pessoas que, mesmo que pensem em vários temas diferentes da forma como eu penso, eu admiro pessoas que pensam dessa maneira. E garanto, ele vai continuar crescendo. Porque na última pesquisa da Datafolha, em torno de 1/3 da população só conhece o André Janones. E ele já tem mais de 3% dos votos. Agora, com essa cobertura, necessariamente tendo que falar do candidato que está em 4º ou 5º lugar nas pesquisas, ele vai subir, vai subir. E veja o que eu vou dizer, ele pode ser o fiel da balança dessa eleição. Porque Janones, que é muito próximo a setores que são setores fechados na bolha Bolsonaro principalmente, rouba votos dessa bolha, votos de pessoas que, apesar de, enfim, terem ali aquela identificação com essa pauta odiosa de Bolsonaro, estão incomodados com uma inflação alta, estão desempregados, estão passando fome, estão metendo gasolina no carro a R$8. Então essa turma que está incomodada, se encontrar alguém que converse com a realidade delas, pode mudar o voto. Janones vai tirar voto dessas pessoas. E vai tirar alguns votos do ex-presidente Lula também. Janones pode ir para mais de 5% dos votos, para mais de 6% dos votos. Ele não é uma caricatura, como outros candidatos que já tivemos nanicos e que flertaram ali com 3, 4% dos votos, por serem uma caricatura, um voto de protesto. A candidatura dele é diferente. E num segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, André Janones, com essa conexão com o povo, tendo tirado voto dos dois candidatos, e votos, principalmente no caso de Bolsonaro, muito consolidados nessa bolha, esses votos de André Janones podem decidir uma eleição no segundo turno. Preste atenção como ele vai começar a ser, ao mesmo tempo, assediado por uns e atacado por outros. Independente do que vai acontecer, o que eu mais gostei dessa subida, que é só o começo, que vai subir ainda mais da candidatura de Janones, foi o tapa na cara dessa elite, que disse que procurava uma candidatura independente, democrática, que não era nem Lula nem Bolsonaro, e aí quando surge uma, finge que não está vendo, se faz de desentendida. Por quê? Porque é uma candidatura que tem cara de povo. E a elite odeia povo.